Olá, meu nome é Alain Magalhães, eu sou tutor de estudos e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, um pouquinho polêmico, mas muito importante, que é por qual material eu devo estudar? Será que eu devo estudar por apostilas, material do curso, caderno? Será que assistir a videoaulas é efetivamente estudar? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Beleza, gente, o que a gente precisa entender primeiro? A primeira ideia que tem que ficar bem clara na sua cabeça é: a qualidade do seu material de estudo é diretamente proporcional à qualidade do seu estudo. Né? Diante de um material ruim, dificilmente você vai ter um estudo bom. Mas vamos lá. Eu tenho uma opinião muito bem informada sobre isso. No meu pensar, o melhor material que você tem para estudar é pelo livro. E aí eu lembro de um aprendizado de um cara que foi um verdadeiro mentor para mim e de grande importância no meu desenvolvimento intelectual, que se chama Rafael Carneiro, que é um juiz de direito com quem eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Juizado Especial do Meier como juiz leigo. Foi muito legal e as tardes que a gente tinha eram muito produtivas. E ele me dizia o seguinte: Alain, qualquer coisa que você queira saber, cara, da vida, procura um livro, porque com certeza alguém escreveu sobre isso. E aí, partindo dessa premissa, o livro para mim talvez seja a fonte mais segura de aprendizagem. O grande problema é, as pessoas estão muito acostumadas Eu recebo muitas pessoas que só estudam assistindo videoaulas, e aí a gente vai ver se isso é efetivamente estudo, e outras pessoas que estudam pelo material do curso, ou por apostilas, ou caderno. E dificilmente, muitas das vezes, não abriram um livro sequer durante toda a sua vida acadêmica. A não ser por alguns momentos para consulta e etc. O que a gente precisa sacar? Primeira coisa, vamos lá. Videoaulas. Quem assiste a aula, e aí a gente precisa lembrar das lições do professor Pierluigi Piazzi, que dizia, há uma diferença entre o aluno e o estudante. O aluno é aquele que assiste a aula, que é uma atividade coletiva e passiva. Aí a gente abre uma exceção para o coletiva, porque a gente tem a videoaula, onde você assiste diretamente sozinho, então acaba sendo também solitária e passiva, mas passiva, porque você recebe a informação e geralmente recebe essa informação como se fosse uma verdade absoluta e ok, e não questiona, recebe aquilo e depois você reproduz aquilo que você ouviu falar. Enquanto estudante, é aquele que estuda, que é uma atividade solitária e ativa, ele vai buscar informação. E aí, com essa definição, com essa diferenciação, a gente já consegue entender uma coisa: opa, aquele que assiste a aula é aluno. Se você só assiste a videoaula, me perdoe, mas você é só aluno. Você, de uma forma passiva, recebe a informação, pouco questiona, pouco desenvolve seu raciocínio sistêmico e recebe aquilo como se fosse uma verdade absoluta e diretamente da aula. Qual é o problema? Vamos à aula em si. Quando o professor vai dar uma aula, ele tem uma determinada quantidade de matéria para dar em um lapso de tempo. Geralmente o lapso de tempo não bate com a quantidade de matéria. Então, como, por exemplo, em cursos a coisa é super direcionada para provas, ele vai pensar os assuntos que ele entende mais importantes e vai passar para você. Só que isso faz com que ele não tenha tempo suficiente para te dar uma base teórica maior para que você compreenda bem aquilo. E isso a gente partindo da premissa que o professor é muito bom. Sem a gente poder falar, sem a gente deixar de falar, nos professores, alguns que não têm tanto conhecimento da matéria, mas de tanto darem aula daquilo, acabam conseguindo dar aula, mas fazer com que o aluno aprenda já é uma outra questão. E outros que sabem muito bem a matéria, dominam muito bem a matéria, mas dificilmente conseguem passar essa matéria com tanta maestria. Então a gente tem todos esses dificultadores da aprendizagem. E muitas vezes o aluno vai lá e acha que assistindo a videoaula ele já está estudando. Na verdade, é como se fosse assistir a um show sem ter ouvido o CD antes, sem ter ouvido toda a trilha do show antes. E aí você vai ali com aquela aula como sendo a novidade e sendo a fonte de todo o seu conhecimento. Isso é um problema. O problema maior ainda é geralmente os professores não fomentarem a leitura extra, né? Colocarem em suas mãos
há necessidade que você olha, presta só atenção na minha aula, olha para o meu caderno, olha para o material do curso, que pronto, você está muito bem. E aí a gente aproveita para falar sobre o material do curso e a apostila, que a gente reputa a mesma coisa. Muitas vezes você vai olhar, tem alguns cursos que têm materiais bastante robustos, bem cheios e quase com o volume de um livro. Às vezes mais do que o volume de um livro, base. E o que a gente percebe é que, ok, é bem cheio, com muita doutrina, muita jurisprudência, muitas outras informações, mas que, contudo, não te levam num caminho sistemático de compreensão da matéria. Ela também tira pontos e vai te falando quais são os pontos que geralmente tendem a cair e jogam para você de qualquer jeito, sem uma sistematização, e também não ficam preocupados em sistematizar e só fazerem com que o que vai cair na prova esteja contido ali, para depois falarem para você, ó, a gente deu na aula tal. E já deu para perceber que o grande problema é a sistematização. Sistematização que o livro traz. Se você abrir o índice do livro, numa leitura inspecional, você vai perceber que o livro é dividido em partes, e essas partes estão intrinsecamente ligadas de uma forma lógica, fazendo com que você tenha uma visão global da matéria, de início, meio e fim, e a concatenação lógica entre uma e outra. E é uma pena que a maioria das pessoas utilize o livro como só objeto de consulta e não como um objeto a ser explorado e compreendido em seu sistema e em seu conteúdo. Então, muito cuidado. Eu costumo fazer duas analogias que são muito interessantes. A primeira é, se você estuda por apostila ou só assiste aula, você está escolhendo beber a água babada. Você não quer ir à fonte. Você espera o professor ler para você, para depois ele te explicar. Você lembra um pouquinho o colégio, quando a gente tinha prova sobre livro, né? Não li o livro. Ah, você leu o livro? Me conta aí como é que é. Ah, tá bom. E vou levar isso como uma verdade absoluta, recebendo sem contexto nenhum e querendo reproduzir. Às vezes você até consegue reproduzir. Você vira um grande papagaio. Mas muitas das vezes você fala aquilo e não sabe sobre o que você está falando. Isso é um grande problema. E o outro que eu falo é o seguinte... Quando você estuda por apostila ou pelo material de curso, é um telefone sem fio, onde a pessoa recebe a informação, porque o professor não tira aquilo do nada, ele tira de um livro. E aí depois vai passando para quem digitou o material, e geralmente tem a capacidade intelectual menor do que a do professor, geralmente, menor do que a do professor, que vai passar, vai transcrever e tal, e vai chegar em você do jeito que as pessoas viram. Vou para uma terceira metáfora, é como se a pessoa falasse assim, qual é o melhor lugar, qual é o lugar que você sonha conhecer? Aí, sei lá, você fala Paris. Aí a pessoa vai lá, descreve como é que é, descreve a Torre Eiffel, descreve o Louvre, descreve várias coisas, depois fala, é isso, você não precisa ir, porque eu já falei para você como é que é. E a pessoa chega e fala assim, então tá, não preciso ir. Então, o que eu convido você é a pegar, se você ainda não teve uma experiência com um livro, que vá direto à fonte, para ver como é bem explicado, como há uma responsabilidade do autor em passar a matéria de forma sistêmica e da melhor forma possível. Afinal, é o nome dele que está ali. E geralmente quando a gente está falando em livro, a gente está falando efetivamente de algo, de um material que passou por um crivo um pouquinho mais estreito para que fosse colocado em público. Beleza? Essa é a dica que eu tinha para dar hoje. Valeu, galera, e os